Boa noite. Boa noite. As consequências da guerra na Ucrânia. Papa Francisco pede fim dos ataques e a prevalência da negociação e o bom senso. Igreja busca alternativas para ajudar os refugiados. Avião da Força Aérea Brasileira decola com ajuda humanitária para refugiados ucranianos. Conselho de Ética da Assembleia de São Paulo recebe pedidos de cassação de Arthur Duval após vazamentos de áudio em que o deputado desrespeita mulheres ucranianas. Começam no Vaticano os exercícios espirituais do Papa e da Cúria Romana. Papa diz que a felicidade está na alegria de servir. Em Minas Gerais, avança o processo de beatificação de 2 servos de Deus. Comunidade libanesa em São Paulo participa de conclusão dos 50 anos da eparquia maronita. 6 cidades aderem à ação quaresmal 40 dias pela vida. E iniciativa promove saúde mental entre jovens nas escolas. O Papa Francisco fez neste domingo um forte apelo em favor dos ucranianos, pedindo garantias para que deixem a região dos confrontos em segurança. O pontífice condenou com veemência ao que afirmou ser sim uma guerra. Na Ucrânia scorrono fiumi di sangue e di lacrime. Correm rios de sangue e lágrimas na Ucrânia. Foi assim que o Papa Francisco introduziu seu apelo pelo país que tem sofrido constantes ataques. O pontífice falou que não se trata apenas de uma operação militar, mas de guerra, que semeia morte, destruição e miséria. As vítimas são cada vez mais numerosas, assim como as pessoas que fogem, especialmente mães e crianças. A necessidade de assistência humanitária neste país atormentado está crescendo dramaticamente a cada hora, denunciou o Papa. Francisco insistiu para que sejam realmente assegurados os corredores humanitários e para que seja garantido e facilitado o acesso das ajudas às zonas sitiadas, para oferecer o socorro vital aos atingidos por bombas e pelo medo. Agradeço a todos aqueles que estão acolhendo refugiados. Acima de tudo, imploro que os ataques armados cessem e que prevaleçam a negociação e o bom senso, e um retorno ao respeito ao direito internacional. Il diritto internazionale. O Papa também enviou uma mensagem de agradecimento aos jornalistas que têm trabalhado na cobertura dessa guerra e diz que eles colocam suas vidas em risco para garantir a informação. Obrigado por este serviço que tem nos permitido estar perto da tragédia daquela população e também avaliar a crueldade de uma guerra. Di valutare la crudeltà di una guerra. Por fim, o Papa colocou a Santa Sé à disposição para intermediar negociações de paz entre os países e disse que 2 cardeais foram enviados à Ucrânia para servir o povo, para ajudá-lo. A Santa Sé publicou hoje uma nota explicando este envio. Diz que o cardeal Krajewski, diretor do setor da caridade do Papa, viajou hoje para a fronteira da Polônia e Ucrânia e vai ajudar voluntários e refugiados. Já o cardeal Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano, viaja amanhã para a fronteira entre Hungria e Ucrânia, também para acompanhar refugiados. Os 2 pretendem entrar no território ucraniano, de acordo com a possibilidade. O Papa afirmou que a presença dos 2 cardeais nessa região é a presença não só do pontífice, mas de todo o povo cristão que quer se aproximar e dizer: a guerra é uma loucura. Parem, por favor, vejam essa crueldade. O Papa encerrou o apelo convidando todos que estavam na praça, tantos inclusive com a bandeira da Ucrânia, a rezarem uma Ave Maria pela paz no país. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. A Europa está mobilizada para acolher os refugiados da Ucrânia. Em Portugal, a igreja abriu as portas para abraçar aqueles que buscam um lugar de paz. O governo português concederá proteção temporária a pessoas deslocadas da Ucrânia. Já foi disponibilizado um alojamento para 1.245 pessoas. 141 refugiados já pediram proteção a Portugal. Uma campanha para ajuda à população da Ucrânia e refugiados de guerra foi lançada pela Caritas Portuguesa com o apoio da Conferência Episcopal.
Os donativos em dinheiro serão enviados para a Caritas, que estão em meio aos confrontos e oferecem apoio de emergência em alimentos, medicamentos e abrigo. As Caritas da Polônia, Moldávia, Romênia e Eslováquia prestam assistência humanitária e informação segura aos milhares de refugiados que atravessam as fronteiras. Em toda a Europa, as iniciativas de auxílio material se multiplicam. De acordo com Dom Antônio Dias, bispo de Porto Alegre e Castelo Branco, a diocese irá disponibilizar casas para acolher refugiados ucranianos, entre elas o seminário de Alcaíns. As doações podem ser feitas nas diversas paróquias portuguesas, que abriram serviço permanente para receber alimentos, vestuários e medicamentos. De Portugal para o Brasil, porque Rodaldo da Silva traz informações sobre a mobilização do país para levar ajuda e repatriar brasileiros na região dos conflitos. Boa noite, Ronaldo, bem-vindo. Olá, Adriana, olá, Reinaldo, boa noite para vocês. E boa noite e bom começo de semana para você que está em casa. Um avião da Força Aérea Brasileira decolou na tarde de hoje, por volta das 3 horas, para resgatar brasileiros refugiados da Ucrânia depois da invasão russa. A aeronave também está levando doações humanitárias ao país europeu. Informações com o Francisco Coelho. A aeronave da FAB KC-390 deixou a base aérea de Brasília com mais de 10 toneladas de doações para os ucranianos. A carga é composta por alimentos, purificadores de água e medicamentos. Antes, uma cerimônia contou com a presença dos ministros da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, da Saúde, Marcelo Queiroga, da Defesa, Braga Neto, e o interino do Ministério das Relações Exteriores, Fernando Simas. A aeronave deve fazer o pouso na capital da Polônia, Varsóvia, e vai trazer de volta cerca de 47 brasileiros e 17 ucranianos. Os ucranianos devem receber o visto humanitário no Brasil e vão permanecer por aqui por tempo indeterminado. Esta é a primeira ação do Itamaraty que pretende trazer de volta mais de 100 brasileiros que estão na região de conflito. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, antes do conflito entre Rússia e Ucrânia, cerca de 500 brasileiros viviam na região. De Brasília, Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. E falando ainda sobre auxílio ao povo ucraniano, vamos direto para São Paulo com o Rodrigo Luiz, que nos mostra como a igreja vem buscando alternativas para ajudar. Boa noite, Ronaldo da Silva. Pois é, a igreja tem se mobilizado para socorrer esses refugiados. Em solidariedade aos ucranianos que sofrem com a guerra, o cardeal Odilo Scherer pediu uma ação concreta da Arquidiocese de São Paulo. Ele incentivou todas as paróquias a fazerem coletas no fim de semana, a fim de enviar arrecadação à Ucrânia. Além da coleta, é possível ajudar através da Caritas Arquidiocesana de São Paulo. E a comunidade libanesa na capital paulista participou da conclusão do jubileu de 50 anos da eparquia maronita. A celebração coincide com o dia de São Marum, fundador desse rito católico oriental. A missa na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano contou com a presença de autoridades civis e religiosas. O eparca, Dom Edgar Madi, fez um balanço desses anos de trabalho em São Paulo. Temos também a presença aqui em São Paulo da comunidade da Canção Nova, um presente para o povo que reza de uma maneira carismática. O prefeito de São Paulo agradeceu o trabalho junto à comunidade libanesa. As atividades da Igreja Maronita aqui, conduzida pelo Dom Edgar, é algo fantástico na nossa cidade e que faz essa integração não só de fazer a evangelização, mas também de integração com as comunidades. São Paulo, que é uma cidade que recebe pessoas do mundo inteiro, também muito forte aqui os libaneses, então fico muito feliz de a gente poder contar aqui com a Igreja Maronita. Ao final da celebração, Dom Edgar Madi anunciou um ano dedicado a São Marum, um ano para que a vida e obra desse santo sejam conhecidas aqui no Brasil. E até daqui a pouco com informações sobre os pedidos de cassação do mandato do deputado Arthur Duval. Adriana. Estamos de volta e quem também volta conosco é Rodrigo Luiz, direto de São Paulo, com informação sobre as cidades que aderiram à campanha pela vida. Rodrigo, contigo.
Oi, Reinaldo. Pois é, estamos de volta agora para falar de uma iniciativa bem bacana. Pelo menos 6 cidades do Brasil aderiram à campanha 40 Dias pela Vida. A ação começou na quarta-feira de cinzas e se estende por toda a quaresma. Grupos de defesa da vida de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Recife e Campina Grande permanecem em vigília, em oração pelo fim do aborto no mundo. A campanha é uma iniciativa cristã, mas não está ligada a nenhuma denominação religiosa especificamente. Em outros países, 588 cidades estão unidas pelo mesmo ideal: defesa da vida humana, da mãe e do bebê. E agora a gente muda de assunto. Ao menos 10 representações contra o deputado paulista Arthur Duval, do Podemos, foram protocoladas no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, para que se investigue a fala do parlamentar sobre mulheres ucranianas. No áudio vazado na internet, o parlamentar desrespeita a honra das mulheres ucranianas, com palavras pejorativas e de conotação sexual. E aqui, cara... O material de cerca de 3 minutos começou a circular em grupos virtuais na sexta-feira à noite. Palavras com conotação sexual e de baixo calão expõem o desrespeito de Arthur Duval em relação às mulheres ucranianas. O deputado viajou à região de guerra na Ucrânia na semana passada para, segundo ele, participar de ações humanitárias em prol dos ucranianos. No sábado, ao desembarcar no Brasil, o político reconheceu que o áudio era seu e se desculpou. O que eu falei foi um erro, num momento de empolgação. Eu fui para fazer uma coisa, mandei um áudio infeliz e a impressão que passou é que fui fazer outra coisa. A repercussão foi imediata. Políticos criticaram a postura do parlamentar. O presidente Jair Bolsonaro disse que a fala de Arthur Duval é asquerosa. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, classificou as palavras como horripilantes e pediu a cassação imediata do deputado. Pelo menos 10 representações contra o deputado Arthur Duval foram protocoladas no Conselho de Ética aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Numa delas, 15 parlamentares assinam o documento e sugerem que houve quebra de decoro parlamentar e pedem como penalidade a perda do mandato. As penalidades são advertência verbal ou advertência escrita, a suspensão do mandato por um período ou a mais grave, né, é a cassação do mandato parlamentar. Eu espero que no máximo em 2 meses esse processo tenha sido finalizado. Esse tipo de conduta é deplorável, deve ser, obviamente, rechaçada. Agora, do ponto de vista técnico-jurídico, não consigo verificar o enquadramento próprio para a cassação. Mas, como eu disse, seria bem possível a censura verbal, escrita ou mesmo a suspensão do mandato. Movimentos sindicais também acionaram o Ministério Público de São Paulo para investigar a fala do deputado. São essas as nossas informações aqui de São Paulo. A gente volta a se encontrar amanhã, mas agora eu chamo o nosso colega Ronaldo da Silva, que tem mais informações lá em Brasília, né, Ronaldo? É com você. Sim, Rodrigo, exatamente. Olha, amanhã, 8 de março, é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Com isso, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados farão um ciclo de atividades e votações voltadas para as mulheres. Para sabermos um pouco mais, vamos direto com a repórter Camila Castro, que traz mais informações sobre essas pautas. Oi, Camila, boa noite. Olá, Ronaldo. Boa noite para você. Boa noite a todos que estão também aí nos acompanhando aqui na TV Canção Nova. Pois é, Ronaldo, a Procuradoria Especial da Mulher do Senado participará de uma série de atividades para a comemoração do Mês das Mulheres, com a expectativa de que muitos projetos da pauta feminina também sejam aprovados. Comemorado no dia 8, Dia Internacional da Mulher, ficou pequeno diante de tantas mobilizações que motiva, né? O mês inteiro passou a ser
em ocasião especial aí de mobilização a atividades femininas, né? E as comemorações começaram hoje. A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados está promovendo, neste momento, o segundo Encontro Nacional das Procuradoras da Mulher. Já amanhã, a partir das 10 da manhã, o Dia Internacional da Mulher será comemorado em sessão solene conjunta, no plenário do Congresso Nacional, que fica no Senado. De tarde, a partir das 16 horas, os senadores e as senadoras vão se reunir para apreciar projetos da pauta feminina na sessão deliberativa. À noite, às 19, a previsão de apresentação da Orquestra Sinfônica da Aeronáutica no Salão Negro para marcar aí o acendimento das luzes do Congresso Nacional. Olha, e agora um outro assunto. O Senado aprovou um projeto de lei que institui a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares. A ideia é prestar auxílio aos estudantes nas questões de saúde mental. Vamos entender melhor agora um pouco mais sobre esse projeto na reportagem. Veja. A escola exerce papéis fundamentais na sociedade, como socializar e democratizar o acesso ao conhecimento e promover a construção moral e ética aos estudantes. Mas, em muitos casos, essa relação entre escola e aluno vai muito além. O apoio psicológico dentro do ambiente escolar tem sido importante para crianças e jovens que precisam de ajuda, principalmente nesses últimos 2 anos tão desafiadores. A comunidade escolar teve que se adaptar às condições do ensino remoto e depois voltar ao presencial, o que gerou alguns prejuízos à saúde mental dos estudantes e professores. E pensando nas escolas, o Senado Federal aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares. E se for aprovado pela Câmara dos Deputados, cada unidade escolar terá o prazo máximo de 60 dias para criar um comitê gestor para atuar na área. A ideia é prestar auxílio aos estudantes e professores nas questões como ansiedade, depressão, entre outras doenças psicológicas. O autor do projeto é o senador Alessandro Vieira. Este projeto, que faz parte de uma sequência de projetos que estamos apresentando, cuida da parte psicossocial, acolher bem a comunidade escolar e garantir a retomada do trabalho. Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, sobre o impacto da pandemia nas crianças mostram que 56% dos adultos disseram que algum adolescente no domicílio apresentou um ou mais sintomas relacionados à saúde mental durante a pandemia. Por isso, o apoio de um profissional nas escolas é tão importante. A sua atuação, ela contempla professores, alunos, família. Esse olhar do profissional, ele é indispensável. Esta outra psicóloga destaca que a escola precisa saber reconhecer os sentimentos das crianças que estão passando por algum momento difícil. Além disso, que elas consigam trabalhar, ter estratégias para conseguir lidar com essas emoções diretamente. E agora nós gostaríamos de expressar nossas felicitações e orações ao Bispo Auxiliar Emérito de Brasília, Dom João Evangelista Martins Terra, grande amigo da Canção Nova, que neste dia completa 97 anos. Dom Terra é o segundo bispo mais idoso do Brasil, atrás apenas de Dom Manuel Edmilson da Cruz, emérito de Limoeiro do Norte, Ceará, com 98 anos. Mas, lamentavelmente, o estado de saúde de Dom Terra é bastante delicado. Ele se encontra internado em Brasília e está entubado e sedado. Monsenhor Jonas Abib tem rezado por ele em todas as celebrações. Dom Terra é autor de mais de 200 obras publicadas em vários países e, por cerca de 10 anos, trabalhou com João Paulo II e o então cardeal Joseph Ratzinger, de quem é amigo pessoal. A gente fica por aqui, desejando a você uma ótima noite e até amanhã. Os estoques de sangue caíram muito durante a pandemia. Para estimular novas doações, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica com prazos menores para pessoas que já tiveram a Covid-19. Antes, o prazo era de 30 dias para que a pessoa pudesse doar sangue. Agora, esse prazo foi reduzido. Cleverton Macedo tem os detalhes. A nota técnica do Ministério da Saúde vale para todos os hemocentros do Brasil. Na prática, se você teve Covid-19, não vai esperar mais 30 dias depois que foi curado para
realizar uma doação de sangue. Esse prazo diminuiu de 30 dias para 10 dias. E a gente já observa que a quantidade de doadores aumentou, como aconteceu aqui em Sergipe. Olha só, a sala de coleta repleta. Segundo dados do Ministério da Saúde, durante a pandemia, houve uma redução de 20% no número de doadores. Em 2019, foram realizadas 3.300.000 doações em todo o país. Um ano depois, em 2020, primeiro ano da pandemia, as doações caíram para 2.640.000. Segundo a nota técnica do Ministério da Saúde, o prazo mais curto vale também para quem teve Covid de forma assintomática e para as pessoas que não tiveram a doença, mas cuidaram de um doente. Aquelas pessoas que testaram Covid e têm sintomas, né, elas têm após 10 dias da recuperação dos sintomas, elas podem vir doar. Aquelas pessoas que testaram e não têm sintomas, depois de 10 dias podem vir doar e quem teve contato 7 dias. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo para esta terça-feira com Yara Naires. Yara. Boa noite, Reinaldo, Adriana. Boa noite a você que nos acompanha. Nos últimos dias, o calor intenso tem tomado conta das manhãs dos paulistas. Em São Paulo, capital, o dia quente deixou as temperaturas acima dos 30 graus e a previsão para essa semana é de mais calor. Devido ao chamado escoamento bloqueado, que é uma circulação anticiclônica nos médios níveis da atmosfera, as frentes frias vindas pelo sul não conseguem entrar no sudeste, até avançam pelo litoral, porém se afastam para o alto mar. Esse fenômeno impede que os sistemas se desloquem para a região. O tempo vai começar a refrescar apenas na sexta-feira, com o avanço de uma nova frente fria, que vai ajudar na formação de temporais e rajadas de vento. Nos outros estados, o calor também predomina. Só o tempo quente e pancadas de chuva isoladas por toda a região, com máximas de 31 graus em Belo Horizonte, 33 em Vitória, 36 graus no Rio de Janeiro e 33 em São Paulo. No sul do Brasil, o sol aparece e há condições para pancadas de chuva, o que deixa as temperaturas mais amenas. Em Porto Alegre, variam entre 22 e 30 graus. 23 e 31 graus em Florianópolis, 19 e 31 graus em Curitiba. A instabilidade persiste entre o norte e nordeste. Chuva de moderada a forte em Roraima, leste do Amazonas, Rondônia, sul do Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí e litoral do Ceará. No centro-oeste, os maiores acumulados podem ocorrer no norte do Mato Grosso e de Goiás. Mesmo com um dia chuvoso, os termômetros na capital do Mato Grosso registram temperaturas altas, máxima de 33 e mínima de 24 graus em Cuiabá. Reinaldo, Adriana. E o fim de semana foi de festa na Arquidiocese de Belo Horizonte. Foram dados novos passos no processo de beatificação do servo de Deus Domingos Evangelista Pinheiro e da venerável irmã Benigna. Devotos do servo de Deus Domingos Evangelista Pinheiro e da venerável Benigna Vítima de Jesus reunidos para uma dupla comemoração no fim de semana. A primeira, o encerramento da fase diocesana do processo de beatificação do servo de Deus. Significa que vamos a comprovar, tentar de comprovar e recolher todas as provas sobre como ele viveu. E isso agora hoje vamos a fechar e depois vamos a levar em Roma para começar aquela que se chama fase romana da causa de beatificação. Monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro fundou a Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade e dedicou sua vida ao acolhimento dos mais necessitados, especialmente das mulheres que foram escravizadas e dos seus filhos. Para superar isso, precisa de educação. Ele criou uma escola, um lugar para acolher essas crianças. Tanto é que a imagem dele, quando ele se tornar, se Deus quiser brevemente, santo, é como uma criança negra segurando um livro. Por quê? A educação, ela liberta as pessoas. E na outra mão tem uma cruz, que essa cruz é a questão do caminho para Deus também. Um homem que em vida foi exemplo de santidade e inspirou a muitos sobre a urgência de cuidar daqueles que mais precisavam. Ensinamento que deu frutos. Irmã Benigna fazia parte da congregação fundada pelo servo de Deus e tinha essa pressa em servir.
No convento, toda hora chegava gente, dia e noite. E ela não tinha horário para comer, ela não tinha horário para nada, porque ela via Jesus no pobre. E aí ela falava, Jesus tem pressa, eu não posso fazer esperar, porque quem bate na porta é o próprio Jesus Cristo. As virtudes heróicas de Irmã Benigna foram reconhecidas recentemente pelo Papa Francisco nesse processo de beatificação. No último dia 18 de fevereiro, o Santo Padre a declarou venerável. Por isso, a dupla comemoração, vivenciada em uma missa de ação de graças. A celebração foi presidida pelo arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, no recanto Monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro, em Caeté. Monsenhor Domingos, Irmã Benigna, são exemplos, por isso nos alegramos, seguindo seus passos, cuidando dos pobres, sendo honestos, bons e fazendo bem. Portanto, damos graças a Deus e oramos para que eles sejam elevados à glória dos altares. Para os fiéis, o dia também foi a oportunidade de estar mais perto dos restos mortais de seus intercessores no céu. Olha, eu estou muito feliz e muito grata a Deus, porque Monsenhor me concedeu novamente poder vir aqui. Ela me fortalece, ela me dá ânimo, ela é a minha intercessora junto à Nossa Senhora. Posso te dizer que ela só tem abençoado a minha vida. O Papa Francisco e a Cúria Romana iniciaram ontem os exercícios espirituais da Quaresma. Mas antes, o Santo Padre se encontrou com os fiéis na Praça de São Pedro para a oração mariana do Ângelus. Francisco fez comentários sobre o evangelho do primeiro domingo da Quaresma. Na meditação, o Papa Francisco comentou o evangelho do primeiro domingo da Quaresma e afirmou que o texto nos leva ao deserto, onde Jesus é conduzido pelo Espírito Santo durante 40 dias para ser tentado pelo diabo. O pontífice explicou que o deserto simboliza a luta contra as seduções do mal, a fim de aprender a escolher a verdadeira liberdade. Francisco também falou sobre as tentações, explicando que o demônio propôs primeiro para satisfazer as necessidades materiais, depois para aumentar o poder e, por fim, para obter um sinal prodigioso de Deus. E afirmou: é como se estivesse dizendo, se és filho de Deus, pensa no teu proveito. É uma proposta sedutora, mas leva à escravidão do coração, nos torna obcecados pelo desejo de ter, reduz tudo à posse de coisas. E este é o núcleo das tentações. Mas Jesus, afirmou o Papa, se opõe às atrações do mal com uma maneira vencedora, respondendo às tentações com a palavra de Deus, porque a felicidade e liberdade verdadeiras não estão em possuir, mas em compartilhar. O Papa ainda pediu orações por ele e pelos membros da Cúria Romana, que começaram na tarde de ontem os exercícios espirituais de Quaresma. O retiro segue por toda essa semana até a sexta-feira. Pelo segundo ano consecutivo, devido à emergência do Covid, o encontro não se realiza na casa de retiro, na região das montanhas de Roma, mas cada um fará o seu de modo pessoal. As atividades do Papa Francisco dessa semana foram canceladas. Olha aí, a gente continua falando dele, né? Há um ano, o Papa Francisco fez uma visita apostólica ao Iraque. Na bagagem do Santo Padre, a necessidade de rejeitar a guerra e de se comprometer com a convivência pacífica. Hoje, enquanto se vivencia e se presencia uma nova guerra entre Rússia e Ucrânia, o dia foi para lembrar a passagem de Francisco em território iraquiano. Dezenas de fiéis católicos e muçulmanos se reuniram no local histórico de Ur e pediram paz, perdão e aceitação. Fazer memória do primeiro ano da visita de Francisco ao país destaca seu significado histórico e a civilização do Iraque. Devemos nos adaptar à cultura da tolerância, do diálogo e da aceitação, bem como difundir o amor e a paz em nossos países, em casa e entre nós. Devemos ser um modelo para o mundo. Ao falar sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia, o patriarca da Igreja Caldeia desejou que haja paz. É uma mensagem de paz da terra de Abraão. Afinal, somos todos irmãos. Não devemos nos matar uns aos outros. A histórica viagem de Francisco ao Iraque aconteceu de 5 a 8 de março do ano passado. Ele foi o primeiro Papa a visitar o país. Há quase 60 anos, a campanha da Fraternidade propõe reflexões que iluminam a prática da fé do povo brasileiro.
Ontem, no Santuário Nacional de Aparecida, foi lançada a campanha da Fraternidade 2022. Este ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil faz uma referência especial às famílias e educadores responsáveis pela formação de uma nova sociedade. Ensinamos na medida que aprendemos. Gestos, palavras, tudo é conhecimento. E se a Quaresma é o tempo propício para a mudança de vida, nada melhor do que se abrir para o novo de Deus pela educação. É isso que propõe a campanha da Fraternidade deste ano. Fala com sabedoria, ensina com amor. Inspiração do livro bíblico de Provérbios, que, se colocado em prática, pode mudar a realidade que vivemos, com respeito e solidariedade, sem ataques ou polarizações. Quando nós vemos o absurdo do que está acontecendo no leste europeu, é um crasso exemplo de que existem lacunas na educação. Quando uma pessoa se considera o centro e age exatamente rifando o respeito à dignidade humana em qualquer etapa da vida ou a qualquer pessoa, isso significa falta de educação. Esta é a terceira vez que a educação é tema da CF e, em parceria com famílias e escolas, a Igreja deseja buscar horizontes mais ousados para o processo educacional, que vão além da construção de um projeto de carreira. Nesse sentido, no espírito quaresmal, o que nós somos convidados a fazer? A rever para onde estão levando os nossos processos educacionais. O que nós, como igreja, podemos fazer? As escolas. Qual é a relação entre paróquia e escola? Pastoral da educação, né? Assim que a gente chama. E assim por diante. Quaresma é tempo de transformação e a sociedade só se transforma quando se investe em educação. E é isso que a Igreja do Brasil quer despertar na vida das pessoas. A consciência pelo tema da campanha da fraternidade, a partir do próprio Jesus, que é o mestre por excelência. O grande convite é justamente esse. Jesus é a nossa primeira inspiração, é o nosso mestre e educador. Com ele nós aprendemos a falar com sabedoria, ensinar com amor e servir com alegria, como o Santo Padre tem insistido desde 2013 conosco. Educação, né? Olha, a Canção Nova forma homens novos para um mundo novo. Formação de novos missionários para evangelizar com coragem e fé o Brasil e o mundo. Graças aos sócios, amigos e benfeitores que mantêm esta obra que leva a milhões de lares a alegria do Evangelho. Vejam só, nós estamos com 17% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de março. Conheça mais esta obra e ajude a multiplicar o bem. clube.cançãonova.com e faça lá a sua doação. Obrigado por sua fidelidade e comprometimento. A gente fala agora da nossa alegria pela reabertura ao público da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora da Casa de Formação Canção Nova, em Lavrinhas. Pois é, neste domingo os fiéis voltaram a frequentar o templo para as celebrações da Santa Missa. É hora de celebrar. Após quase um ano de espera, a impressão é que Dom Bosco aguardava atentamente no pátio e, com uma recepção calorosa, acolhia a população. Os rapazes foram para a externa, prepararam, todo o caminho, de chegada, entrada. As meninas também cuidando da capela, da casa de Deus, para ficar bem bonito. Se esses degraus falassem, com certeza se lembrariam da tristeza pela falta dos fiéis que por aqui não passaram durante a pandemia. Mas hoje o sentimento é de alegria, pois as portas da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora estão novamente abertas para os fiéis. Neia, antiga colaboradora do local, recorda dos dias difíceis. Toda hora que os hinos tocam, a gente escuta e fica só na saudade. Agora não, graças a Deus eu posso entrar aqui dentro. Já para os 32 pré-discípulos da Casa de Formação da Comunidade Canção Nova, em Lavrinhas, o momento é de preparação para acolher bem, servir ao Senhor, cantar e partilhar histórias com aqueles tão importantes para as suas caminhadas. Foi muito bom, Percebi isso também como um presente de Deus, de ter aberto as portas para a gente estar recebendo o povo de Deus aqui. A missa dominical foi celebrada por Padre Gilberto, que se enche de orgulho em falar dos dons e carismas existentes na casa e que, mais do que formação,
Foi ali que deu-se início a uma das histórias mais lindas de doação para Deus. Nós somos feitos missionários para os outros. Então este contato com o povo de Deus, ele é fundamental, para que assim nós vejamos que a nossa missão de levar o Cristo vivo e ressuscitado para as pessoas já aconteça aqui. E lembra da Neia? Pois é, a passos rápidos e com pressa para o almoço, fez questão de dizer um até breve, com a certeza de que a vida voltou a florescer. Chegamos ao final do Canção Nova Notícias desta noite e veja as reportagens e outras notícias em nosso site noticias.cançãonova.com. A seguir você acompanha a adoração ao Santíssimo Sacramento e logo depois a transmissão da Santa Missa. Olha, após a missa, às 9 horas tem Buscai as Coisas do Alto e em seguida a Revolução Jesus. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.